Hello, titia chegou! Minha gente, eu vou fazer aqui a leitura de um texto do Silvio hoje. É um texto que aborda a questão da oração, mas por uma perspectiva, acredito, diferente para muitos, tá? O título desse texto é Que tal orar com alegria? Vamos lá. É impressionante como o sistema quer que nós sempre estejamos reflexivos, sérios, tensos e com medo do passado, do presente e do futuro. Eles fazem de tudo para que nós nos afastemos da nossa essência divina e desde cedo massacram nossas mentes com pressões, medos e nos forçam a ter comportamentos adultos. Você já percebeu como é comum uma criança, por volta dos 10 anos, escutar de forma recorrente que não é mais criança? Ou seja, começam a tolher nossa alegria desde cedo, para que sejamos adultos mecânicos e subservientes aos ditames dos dominadores. Será que é porque a alegria tem uma frequência vibracional maior do que o amor? Qual o medo deles da humanidade ser feliz? Será que é porque se a humanidade tiver alegria como moeda de troca, a Terra será um lugar inviável para os seres de tão baixas frequências e nós não estaríamos sendo submetidos a tamanhas atrocidades? É só olhar o que os noticiários, os filmes, as novelas, os livros e todos os outros métodos que o sistema utiliza para comunicar a engenharia social diuturnamente. Percebeu que 90% das coisas apresentadas são de conflitos, desgraças, traições, tensão, desilusão, discussão e tudo mais para nos deixar deprimidos, com medo e presos nas baixas frequências? Qual a ferramenta que nos ensinaram para aliviar nossos medos, receios e traumas? As orações. Já que eles inventaram os problemas, bonzinhos como são, nos entregam também as soluções, entregando várias orações prontas, mecânicas e muitas delas com mensagens subliminares de submissão, de que somos impuros, não merecedores, que o sofrimento e a pobreza são o caminho para o céu e que somos dependentes que algo externo venha nos salvar. Você já percebeu que também nos ensinaram a orar de cabeça baixa? Com um sentimento de tristeza, submissão, etc., ou seja, verdadeiros mendigos do amor e clemência de um ser superior julgador? Ou seja, oramos em baixa frequência vibracional. Para quem realmente estamos orando? É para um Deus amoroso ou para um Deus que elege quem terá direito a conseguir o que pede, a depender dos sacrifícios que faça? O que estamos conseguindo alcançar orando com esse estado de espírito? Será que é por isso que presenciamos tão poucos milagres? Como podemos virar esta chave e aumentar a quantidade de milagres em nossas vidas? Será que é orar sorrindo, com alegria e com entusiasmo? Será que é orar com a maior frequência vibracional possível? Conforme falou o grande mestre Jesus, somos deuses. Se somos deuses e Deus pode tudo, por que duvidamos que iremos receber o que precisamos? Aliás, o que queremos? Por que achamos que nossos sonhos são inatingíveis? Como você se sente quando recebe um presente muito desejado? Sua frequência vibracional vai para as alturas neste momento, não é mesmo? Será que é por isso que a luz sempre nos diz para agradecer como se já fosse realidade? O cérebro e o coração não entendem o que é real e o que é imaginação. Se você pensa e tem a emoção de já ter recebido o seu desejo, qual frequência eletromagnética você emitirá para o universo e o que o universo entenderá e trará para você? Com certeza, o seu milagre. Abre aspas. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá,
e Ele irá. Nada será impossível para vocês, fecha aspas. Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Só um segundo, gente. Vamos lá. Começando. Vou começar pelo começo. Vocês já pararam para observar as palavras que vocês emitem quando realizam as orações tradicionais? Eu vou começar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ou seja, já te coloca debaixo do chinelo, né? Agora e na hora de nossa morte, amém. A Josimere Resnauer, acho que trouxe, né, recentemente uma adaptação. Há muitos anos atrás eu frequentava um centro espírita em São Paulo, né, uma casa de cura chamada Dr. Goldenberg. Quem é da zona sul de São Paulo, da região de Santo Amaro, provavelmente conhece. E lá, há muitos anos, isso tem uns 15 anos, eles já oravam diferente. Ave Maria, cheia és de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Filho de Deus, rogai por nós, vossos filhos e filhas, agora e na hora da nossa passagem. Amém. Se eu não me engano, a Josimere Resnauer, no final agora e na hora da nossa vitória. Amém. Não tem nada de pecador, tem pecado. Existe aprendizado. Mas ali já tem uma mensagenzinha subliminar. Agora, tem uma oração. Aquilo me incomodava horrores quando eu ouvia. Com todo respeito, tá, gente? O que eu estou abordando aqui é que a gente tem que estar muito atento, porque é o que eu falo, tem muita coisa sob a pele de religiosidade, espiritualidade, que no fundo de espiritualidade não tem nada. Salve, rainha. Ok, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A voz bradamos, já começa os degredados filhos de Eva, já é esculhambando a humanidade mais uma vez. A voz suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, para mim já deu aqui. Suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Como é que você quer sair de uma situação difícil se você mesmo decreta que você está num vale de lágrimas? Fala para mim. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu desejo que a humanidade seja liberta dessa escravidão, gente. Eu sei que tudo é intenção, mas eu sei que as palavras têm poder. Você pode acordar de manhã, abrir os olhos e expressar um gratidão com um sorriso nos lábios e não fazer mais nenhuma menção de prece durante o dia. Você já fez a sua prece. Quando você conscientemente se conectou e agradeceu, você já orou. Não é a quantidade de repetição, nem é a forma mecânica. Agora, se você faz essas orações prontas com o coração, maravilha. Agora, dá uma olhadinha no que você anda dizendo. Se você não está trazendo para você um vale de lágrimas. Deus não colocou ninguém no mundo para sofrer. Não. Nós viemos para aprender, para evoluir, para crescer. Deus nunca quis miséria para a humanidade. Isso é obra dos arcontes. Mas foi permitido porque a humanidade precisava dessas lições. Hoje, quantas pessoas vocês ouvem, né? Inclusive aqui na internet, no YouTube, nos ajudando a nos, né, redescobrirmos como deuses. Vós sois deuses. O que vocês fazem, o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser aquele monte, vá, ele vai? Foi o mestre. Foi a maior autoridade.
moral, espiritual, energética que esse planeta já teve. O que ele nos disse o tempo todo? Que nós tínhamos a capacidade de nos curarmos. A tua fé te curou. A tua energia te curou. Segundo, gente, ele nos deu o beabá de como proceder. Vocês podem observar que dificilmente vocês encontram na internet imagens de Jesus sorrindo, brincando. É sempre aquela coisa austera, sem falar no sofrimento, porque até hoje um monte de gente não tirou Jesus da cruz. Ele continua lá pregado, escorrendo sangue. Morto, em algumas igrejas tem imagem de Jesus morto. Ele vive. Ele está... Aliás, ele sempre viveu. Ele vive mais do que nunca. Ele não veio para cá trazer uma mensagem de sofrimento, de dor, nem veio pagar os pecados de ninguém. Seria demais, né? Um único ser cá com as consequências dos pecados de quantos milhões de pessoas, não sei quantas pessoas habitavam o planeta na época de Cristo. Não tenho este número. Seria um absurdo sem tamanho. Mas fizeram a maioria acreditar, tanto que tem gente que se flagela até hoje, né? Se flagela até hoje, um suplício, como se Deus quisesse aquilo. Por que você não pega e vai fazer algo de útil para você e para o teu semelhante, ao invés de ficar se supliciando aí, se arrebentando com os pregos na ponta, batendo nas costas? Gente, pelo amor de Deus, dá a impressão até que Jesus quis passar por aquilo. É uma distorção tão grande. Isso aqui que ele falou, né? O sistema sempre quer que estejamos reflexivos, sérios, tensos e com medo do passado, do presente e do futuro. Quantas pessoas presas no passado? Passados mal resolvidos que impactam neste presente. Não vivem o presente com medo do futuro e projetam um futuro cavernoso. Não sai da roda. Não sai da roda, né? Da negatividade. Passado passou, ninguém resolve mais. Mas pode ressignificar, curar, extrair os aprendizados necessários para agir hoje no futuro, de forma consciente e plena, agindo hoje no presente, construindo um futuro pleno. O teu futuro depende do teu hoje. Está nas suas mãos. Agora é interessante para eles que fique todo mundo ruminando na dor, na tristeza, no medo principalmente, na culpa. Ai, não pode isso, não pode aquilo, porque isso é pecado. Nossa, olha que horror. Nossa, fulano faz isso. Nossa, mas parece um santo, uma santa. O que é santo e santa? Quem é que canonizou? Quem canonizou o quê? Homens? Hello, né, gente? Primeiro, para começar, seres de elevadíssima envergadura não estão nem aí para esses rótulos. Vocês acham que eles ficam disputando lá? Você viu? Eu fui canonizado, santo não sei o quê, santa não sei o quê. Claro que não, eles têm mais o que fazer. Eles estão muito ocupados, tentando ajudar esta humanidade a descobrir o seu poder. Eles não querem ser idolatrados, eles nunca quiseram isso. Não só os santos, como também os amigos e irmãos galácticos. Eles percorreram o caminho que nós estamos percorrendo. A gente não precisa se humilhar numa oração. Pelo amor de Deus, ajoelhar no milho, umas coisas aradas aí que eu não vou nem entrar no método da questão. Umas coisas absurdas. Pedindo como se fosse um mendigo. Você não precisa pedir nada. Sabe por quê? Porque tudo está na sua vibração. Agora, quando você pede, né, Senhor, por favor, me dá tal coisa, no que você está vibrando? Na falta? Deixa eu falar uma coisa aqui, eu já falei várias vezes, peça. E a gente realmente pede. O que é que eu costumo pedir? Eu peço orientação. Eu peço condições de realizar o meu trabalho. Eu peço sabedoria. Eu peço equilíbrio. Isso eu peço demais. Eu não peço coisas que eu tenho condições de realizar.
Porque se eu pedir isso, eu estou vibrando na falta. Então, assim, peça. Eu não vejo problema em pedir, mas tenha consciência do que você está pedindo. E mais do que isso, agradeça. Vibre na alegria quando fizer as suas preces. Agradeça, né, pelo amanhecer, pela noite bem dormida, pela caminha que te acolhe, pelo seu chuveiro, pela água, né, quentinha ou geladinha que você toma banho, pela água que você ingere, os alimentos, as roupas, por você ter todos os recursos necessários para ter um dia abençoado, pelo funcionamento do teu corpo. Agradeça as pessoas ao teu redor, a tua família, os teus companheiros de jornada. Agradeça ao plano maior pela ajuda, o amparo, a sustentação. Agradeça a tua equipe espiritual, tua família cósmica. Agradeça, mas agradeça de verdade. E agradeça realmente vibrando na alegria. Aliás, a alegria por si só já é um agradecimento, né? Quando a gente ganha um presente de alguém, ou quando a gente dá um presente para alguém e a pessoa recebe com alegria, puxa, a gente se sente tão feliz. Ou quando a gente realiza um trabalho que a gente percebe que toca uma pessoa, poxa, que alegria. E essa energia, ela reverbera. Eles fazem de tudo para que a gente vibre nessa coisa. Sabe, sempre para baixo, sempre se rastejando, se diminuindo. Nada é maior que o teu poder. Lembra do áudio do Vital? Nada é maior do que o teu poder. Deixa eu pegar aqui a escala Hawkins, só para falar um pouquinho dela. Para quem não conhece a escala Hawkins, que é uma escala, né, de consciência, de emoções que o Dr. Hawkins elaborou, ela tem uma sequência de emoções estruturada em hertz. E só para vocês entenderem, a vergonha, por exemplo, que é o nível de humilhação, que é o que a gente faz muitas vezes quando está orando, se humilhando, se rastejando, é o nível mais baixo da escala. 20 Hz. 20 Hz. É o nível de consciência, é vergonha, né? A emoção é a humilhação, 20 Hz. Tu tá abrindo campo para todo tipo de doença, inclusive. Todo tipo de doença. A tristeza, né? A consciência, nível de consciência, tristeza, emoção, arrependimento, vibra em 75. Eu acho que o arrependimento, ele sempre foi entendido como algo válido, até pra gente entender que a gente errou. Agora, olhando aqui, será que é tanto mesmo? Será que é tão bom assim se arrepender? Eu acho que mais importante do que se arrepender é mudar a atitude, é não incorrer no mesmo erro. Isso vale mais que o arrependimento, mas talvez seja algo que se precise passar. Interessante também dizer que na escala Hawkins você não salta da vergonha, por exemplo, para o amor. Não, tem todo um processo. Você vai saltando da vergonha para a culpa, para a apatia, para a tristeza, para o medo, para a raiva e vai até chegar à neutralidade e a partir daí alçar voos mais altos, né? O medo vibra em 100. O medo vibra em 100. A emoção é a ansiedade. Aí o que acontece? Quando você atinge o nível 200, cujo nível de consciência é a coragem e a emoção é a afirmação, você chega em 200. 250 é a neutralidade. A partir daí a coisa começa a aumentar. Então, aceitação 350, que é o perdão. A emoção é o perdão. Amor 500. Alegria 540. A escala vai até 1000, que aí é o nível de iluminação. Então, assim, a alegria, meu povo, vibra mais alto que o amor. Não à toa eles combatem tanto a alegria. Vou até fazer um comentário aqui que talvez algumas pessoas não entendam. Vocês se lembram do que aconteceu no final do ano? Aquela questão dos QGs?
Era um tal de falar que não podia rir, não podia cantar, não podia fazer nada. Por quê? Eu nunca encontrei. Ah, não, porque o mundo inteiro tá vendo, fica todo mundo rindo, parece que tá todo mundo fazendo festa. Todo mundo fazendo festa, 60, 70 dias na rua, tem que ser muito burro para não entender o que tá acontecendo, né, gente? Pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu cansei de ver essa história. Me desculpa, mas para mim isso aí não tem nada a ver. Até porque a gente sabe que tem algo muito maior por cima disso. Ninguém ficaria 60 dias na rua fazendo festa não, meu povo. Né? O que estava por trás disso? E talvez pessoas que falavam disso nem soubessem que estavam sendo usadas. Não, porque tem que ser a coisa austera, formal, não sei da coisa. Consegue entender como é que funciona o negócio? Como a trama é ardilosa? Tudo que eles puderem fazer para combater a alegria, eles vão fazer. Por isso que é tão importante que a gente realmente permaneça vigilante, atentos. Quer combater as trevas? Viva a alegria. Não é seja alegre, não. É viva a alegria. Ninguém... Olha, criatura trevosa alguma suporta estar próximo de alguém que vive na alegria. Você se torna seu maior escudo. Eu já falei disso, né? A nossa vibração é a nossa maior arma e o nosso maior escudo. E é tão agradável você estar próximo de pessoas bem-humoradas, pessoas que encaram a vida, né, com um olhar de coragem. Não quer dizer que elas não passem maus momentos e não tenham os seus momentos de tristeza, mas elas têm consciência da importância de se manterem vibrando alto, vibrando na alegria. Elas entendem o que de fato é uma oração, o poder de uma oração, o poder das palavras. Orar com alegria é um caminho a ser experimentado para muitos. Principalmente porque você pode associar a oração à cocriação, agradecendo aquilo tudo que você pensa em pedir, como se você já tivesse recebido. É questão de tentar. Ah, é difícil. Falou é difícil, já botou aí o boicote para falar mais alto. Tente. Tente. Tente orar agradecendo como se você já tivesse, mas sinta, vibre na alegria. Então vamos supor. Vamos supor que você vai prestar um concurso, né? Sei que essas porcariadas vão cair todas, mas vamos lá. Eu quero muito passar num concurso. Vibre agradecendo, né? Ore agradecendo como se você já estivesse trabalhando onde você quer. Sinta isso no seu coração. Gente, sentir não é tão difícil não, tá? Botaram na nossa cabeça que essa parte é difícil. Não vou dizer que é simples, mas quanto mais você exercita, mais você consegue. Utilize recursos, escrita, afirmações, grava com a tua voz um monte de coisas que você pode ouvir, pode falar, faça. Mas com alegria. Com alegria. Boa parte das pessoas realizam essas orações mecânicas, elas não estão nem prestando atenção no que elas estão falando. Blá, 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 blá. Vocês acham mesmo que isso tem algum valor? Eu acho que eu não tenho direito de falar isso, né? Eu não sei se tem valor. Eu só sei que poderia ser completamente diferente. Como eu disse no começo, se você acordar, abrir os olhos e agradecer verdadeiramente, pode ter certeza que esse teu agradecimento vale muito mais do que horas e horas e horas repetindo uma oração mecanicamente. Nós fomos condicionados, manipulados a agir dentro daquilo que alimenta as trevas. E quem ousa pensar fora disso, muitas vezes é taxado até de herege. Deve ter gente aí que está me achando até uma herege. Mas como eu também não costumo me preocupar com o que pensam a meu respeito,
Para mim tá tudo bem. Outra coisa importante. Desde pequeno, né? A gente ouve, você não é mais criança. O que é a criança? É a essência, é a alegria, é a espontaneidade, é o que nós somos. Então eles fazem de um tudo para tesourar esta conexão, é claro. Quantas pessoas eu vi aqui nos comentários do texto da criança, do próprio Silvio, falando, né? Do quanto ficaram reflexivas, tentando reconectar a criança, tentando entender em que momento deixou a criança, tentando entender o que ela gosta de fazer verdadeiramente para reconectar a criança. Porque muitos anos se passaram, toda uma vida se passou. E essa criança ficou lá escamoteadinha, escondidinha lá no cantinho, mas ela está lá. E aqui eu não estou falando mais uma vez a gente ficar preso nisso, mas a gente resolver essa questão. Se você faz alguma coisa que te remete à tua infância, que te remete ao que tua criança gostava, que remete ao que você verdadeiramente gosta de fazer, você está resgatando a sua criança. Quando a gente fala de criança, inevitavelmente a gente pensa em alegria. Então, o ser criança, inevitavelmente, remete a alguém ser alegre. E por que não ser alegre na hora de uma oração? Por que não ser alegre num momento tão importante, onde a nossa vibração precisa estar, né, tão elevada? É o que o Silvio falou, a gente ora em baixa frequência, pedindo, lamentando, clamando, reclamando, por favor, por favor. Pô, mas que tipo de o que a gente pode realmente alcançar vibrando baixo desse jeito? Nós atraímos, nós cocriamos. Isso, você pode perceber que praticamente em todas as religiões as orações são nessa vibe. Nessa vibe. Tem uma oração que eu faço diariamente, que é a oração quântica. Eu sou apaixonada por essa oração. É fantástico tudo que é dito ali naquela prece. Sabe? De afirmação, de conexão com o poder divino e pipipi, popopó. Aliás, gente, eu vou fazer uma playlist futuramente só com meditações, afirmações, orações. Vão ser vídeos diferentes desses que eu faço. Só mesmo com... Por quê? Eu percebo uma coisa que eu não suporto é entrar em canais. Você vai buscar uma meditação, alguma coisa, dali a pouco tem uma propaganda no meio. Pô, meu, que coisa mais fora de esquadro. Que coisa mais desagradável. Como o meu canal não é monetizado, graças a Deus, então eu vou fazer este tipo de trabalho, tá? Vou estruturar com calma, vai ter uma playlist aqui só para isso, onde vocês terão acesso a pequenas meditações, a orações, vibrações, o que eu achar que seja interessante nesse sentido, fazer um trabalho bacana aí. E esse tipo de trabalho, essa oração quântica é uma que eu quero fazer, eu acho fantástica, a oração da cocriação, o Ho'oponopono da gratidão. Nossa, tem muita coisa, gente, que a gente faz naquela frequência elevada, sabe? Vibrando já naquilo que a gente já conquistou. Só precisa se materializar no nosso campo. Se a gente entende, por exemplo, que a alegria vibra muito mais alto do que o amor, você percebe que vibrar alto não é tão complicado assim. Porque tem gente que tem dificuldade de amar, mas não tem dificuldade de sorrir, de ser feliz, de se sentir alegre. Vocês veem que as penitências que se tem por aí é o quê? Reza 10 terços, 300 Pai Nosso, 1 milhão de Ave Marias. Faz sentido isso para vocês? É pela quantidade que você quita os seus débitos? Pela quantidade de preces mecânicas que você quita o seu débito? A mesma coisa o Ho'oponopono, tá?
Não adianta pegar lá, vou repetir 108 vezes mecanicamente. É intenção. Você tem que estar muito consciente. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Mecanicamente, é mecanicamente. Outra coisa importante aqui, gente. É só olhar os noticiários, filmes, novelas, livros e todos os métodos que o sistema utiliza para comunicar a engenharia social diuturnamente. Quais são as armas que eles têm? Todo o poderio midiático. Todo. Não escapa nada. Então, por exemplo, eles bombardeiam os noticiários só com o quê? Desgraça. De vez em quando aparece uma noticiazinha boa, pelo menos na época que eu assisti era assim. Vez ou outra eles colocam uma noticiazinha legal, e geralmente daquelas que vão fundo na tua emoção, para continuar trabalhando num drama, só para falar, olha, tá vendo? Que legal. Quando na verdade a grande e a maior parte do que acontece no mundo, eu tenho certeza absoluta que é algo bom. Só que o que eles fazem? Com essa apologia ao que não presta, as pessoas entram nisso e começam a alimentar essa psicosfera e esta programação preditiva. Essas previsões que tem por aí de catástrofes e terremotos e maremotos, não sei das quantas, não sei o que, eu vejo um monte de gente assistir isso e depois fica tudo apavorado. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Mas você está colaborando para acontecer. Enquanto você dá atenção para isso, você está colaborando para acontecer. Quem é que sabe o que vai acontecer, minha gente? A gente sabe que o planeta vai passar por modificações, isso é uma questão óbvia por tudo que está acontecendo. Agora, o que, quando, onde, como, ninguém sabe. Mas até aí já abasteceu a marmitinha lá, o bifezão dos trevosos, vibrando nas catástrofes. Vocês não percebem isso, não? Ah, vamos orar aqui, tal coisa, para que não aconteça. Não existe não para o universo. Que não aconteça esse terremoto. Minha Nossa Senhora da distorção, minha mãe. Não se coloca foco naquilo que não quer. Então, por exemplo, você quer fazer uma prece, uma oração, uma vibração, que quer que seja por um local, você faça de forma positiva. Proteção para aquele lugar, realização, paz, amor, alegria para o local, para os moradores. Equilíbrio para aquele local, cura para aquele local. E não tragédias. Tragédia já tem um monte de gente pedindo. Tem até os torcedores do Armagedon, né? Estão loucos para ver esse planeta ir pro saco. Não vai não, tá? Só para vocês saberem, não vai não. Quem vai pro saco é quem está torcendo tanto pro planeta aí, porque provavelmente não vibra na energia da nova Terra. Gente, eles poluem a nossa mente o tempo todo com programações aí altamente destrutivas. Cabe a nós o filtro de sair disso e não ficar alimentando esse tipo de coisa. A gente pode colaborar muito com o planeta. Vibrando, orando com alegria, focando nas coisas boas. Mentaliza esse planeta assim, ó, em total equilíbrio físico, biológico, energético, espiritual. Veja a Terra do jeito que você sonha que ela seja. Não aquilo que você tem ouvido por aí que vai ser deste planeta. Quantos finais de mundo nós já assistimos? Quantos, como é o nome? Asteroides já caíram neste planeta desde que... O mundo ia acabar no ano 2000, me lembro até hoje, era um frisson. As pessoas morriam de medo de que o mundo acabasse no ano 2000. Olha que doideira. Minha Nossa Senhora da Santíssima doideira. Pensem que tudo foi construído
para afastar o homem de si mesmo, automaticamente de Deus, do seu Deus interior e da fonte que tudo é. E lamentavelmente usaram as orações para isso também. Pô, conversa com Deus de igual para igual, conversa com o plano espiritual, com os mentores, guias, de igual para igual, papo reto. Como se você conversasse com um amigo, com alguém da tua mais alta confiança, com alguém a quem você recorre sem medo. E não com alguém que está ali para te humilhar, para te pisotear, para te como é que o pessoal falava? Escarneciar. Ah, sei lá, não fica inventando termo difícil, não. Escarnecer, né? Acho que é escarnecer. Eles estão à nossa disposição no sentido de nos ajudar, se nós pedirmos, mas não para os nossos caprichos. Quem verdadeiramente precisa de ajuda, eles ajudam. Mas se a gente aprender a usar o ato da oração de uma forma leve, alegre, eu sei que há momentos em que a aflição fala mais alto, em que existem algumas situações que realmente nos tiram, né, da alegria. E está tudo bem. Cada caso é um caso. Mas se a gente, na maior parte do tempo, tem essa consciência de realizar este trabalho conectado com a vibração da alegria, eu tenho certeza absoluta que a vida de vocês vai mudar substancialmente. Primeiro porque você vai reconhecer, né, que só a energia da própria alegria já vai te colocar numa outra vibração. E segundo, porque eu acredito que uma prece realizada com alegria, ela é prontamente respondida, é o que eu acredito. Que a gente realmente entenda a importância de se orar, de se vibrar, intencionar, sempre de forma elevada, porque se o pensamento, né, começa tudo no pensamento e é a vibração que cria, imagine uma oração, o que realmente não é capaz de proporcionar. Esses milagres, será que eles foram alcançados por quê? Como será que foram realizadas essas preces que acabaram desencadeando em milagres, digamos assim? Nós somos um milagre, porque nós temos um poder de realização inimaginável. A gente só precisa acreditar nisso, minha gente. Só um segundo, gente. Talvez essa questão dos milagres, né? A gente sabe de tão poucos casos. Talvez se dê justamente por isso, porque o nosso hábito é pedir sempre naquela postura, né, submissa. Quem sabe se a gente conseguir virar essa chave, a gente consiga definitivamente alcançar aquilo que nós almejamos, alinhando, né, o nosso pedido ao plano espiritual à nossa vibração, a nossa melhor vibração. E aí sim a gente pavimenta esta estrada para poder realizar os nossos desejos. Muito se fala de cocriação, muito se fala de utilizar o poder da mente e a energia do coração para poder realizar aquilo que se quer. Se a gente entender um pouco disso, a gente tem nas mãos uma ferramenta espetacular de criação. Agora, sem sombra de dúvidas, a prece, para mim, foi, é e continuará sendo um recurso poderosíssimo e valiosíssimo. Muitas vezes até para a gente poder ter condições de lidar melhor, né, com as situações, poder ter clareza mental, poder se situar nas situações, poder manter a calma em momentos em que nós somos, muitas vezes até muito cobrados. É a oração que traz de fato a tranquilidade, é a oração que traz a orientação,
É a oração que nos ajuda a nos conectarmos de forma mais profunda e ao mesmo tempo mais sutil com os nossos amparadores. Utilize esse recurso sim, utilize sempre. Comece a pensar se a forma como essas orações estão sendo realizadas por você não estão te colocando na condição de alguém miserável, de um pedinte, de alguém que se humilha, que se coloca numa condição tão inferior, porque quando a gente se coloca numa condição inferior, a gente passa a achar que qualquer porcaria tá bom. Qualquer coisa tá bom, qualquer migalha tá bom. E não é bem assim que acontece. Somos deusinhos e deusinhas, como diz, né, a querida Betty Russo, e nós viemos aqui sim para viver uma vida plena, abundante em todos os níveis, tempos e dimensões. A gente só precisa acreditar nisso. Tá aí uma coisa legal para se colocar na oração, que eu tenha plena consciência de que eu sou merecedora de tudo de maravilhoso que o universo me traz. Que eu vença as minhas crenças limitantes, que eu as ressignifique e transmute de forma a receber de braços abertos os presentes do universo, porque eu sou merecedora. Certo, minha gente? A grande questão é virar a chave de fato, realmente orar com alegria. Aliás, se possível, é trazer a alegria para a tua vida sob todos os aspectos. Isso promove uma mudança e uma elevação que só mesmo quem experiencia é capaz de entender. Tá bom, minha gente? Fica esse texto do Silvio, a quem eu agradeço mais uma vez. Um beijo para você, meu querido. Muito obrigada por mais essa inspiração. Que as suas orações sejam recheadas de alegria e você receba todos os pedidos e sonhos do seu coração. E o mesmo eu estendo a vocês. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês e até a próxima.